Então vamos fazer mais uma questão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 2024, da prova de engenheiro eletricista. Essa questão 45 é um pouco mais conceitual, e aí por isso eu achei interessante trazer aqui para o canal. Bom, considere as afirmativas a seguir a respeito de um sistema trifásico estrela-estrela. Tá? Isso aqui já é importante, essa característica ela é importantíssima, o fato de ser estrela-estrela. Tá? Vamos desenhar aqui nosso sistema. A gente tem uma tensão aqui. Opa, deixa eu só apagar aqui. Apagar aqui. A gente tem uma fonte de tensão aqui. Uma fonte de tensão aqui. Elas estão conectadas em estrela. E a minha carga também está em estrela. Tá? Minha carga também está em estrela. Tá. Então tá. Item 1. E é desequilibrado. O que isso quer dizer? Desequilibrado quer dizer que aqui tem uma corrente no neutro que ele é diferente de zero. Tá? Essa aqui é a característica de ser desequilibrado. É isso que ele está me dizendo aqui. Então, primeiro, as tensões entre as linhas estão defasadas em tensões de fase, em 30 graus. Então tá, o que ele quer dizer aqui? Essa tensão aqui, que é de fase, e essa tensão aqui, que é de linha, elas estão defasadas em 30 graus. Tem que saber isso, né? Tem que saber que normalmente elas sempre estão. O que ele quer te pegar aqui é que pelo fato de o sistema ser desequilibrados, talvez, por alguma hipótese, as tensões entre fase e linha estejam defasadas de uma forma diferente pela condição única de ser desequilibrado, mas não é. E a defasagem entre as tensões, defasagem entre as tensões de 30 graus não é influenciado pelas características de conexão, mesmo características das cargas do sistema. É só tu pensar que essas três fontes aqui, ó, de tensão, elas são basicamente o nosso sistema de distribuição. Né? Imagina se, dependendo do que eu conecto na rede, a fase das tensões da rede, que é uma barra infinita, variasse. Isso não existe. Então, em regra, né, tu sempre vai ter essa identidade em que as tensões de linha estão defasadas em 30 graus das tensões de fase, que são uma barra infinita. Né? E só estendendo um pouquinho a discussão, né, o que a gente tem aqui no diagrama fasorial de tensão de fase? A gente tem VA aqui, VB aqui e VC aqui, né, onde eles são defasados em 120 graus. Aqui é o que? Uma sequência positiva. Né, nesse exemplo aqui. Mas o interessante é o seguinte: se houver algum dia alguma dúvida de que as tensões de linha são defasadas em 30 ou menos 30, né, para não precisar decorar, é só fazer essa breve demonstração. Né? O que seria a tensão de linha? É VA menos VB. A gente pode entender isso aqui como VA mais menos VB. Esse menos VB aqui, ó, a gente pode entender que ele é esse fasor aqui, ó, né? Menos VB, de mesma intensidade, só que do lado contrário, menos VB. E aí a gente soma esses dois fasores, que vai dar um fasor maior, né? Que tu sabe muito bem que por quanto que ele é maior? Por raiz de 3, né? Raiz de 3 VA. Isso aqui é VB, por isso que ele é maior. Ele é 1,73 vezes maior. E se é menos ou mais 30, com essa simples dedução aqui, tu consegue entender que ela sempre é defasada em mais 30. Mais 30, porque nota, né? Esse vetor aqui, ele tem um ângulo que é maior que zero. Se aqui estiver zero, né? Ele é maior que zero. Então, vai ser sempre mais 30. Agora, o valor 30 graus, a gente pode deduzir matematicamente, mas já não é o escopo desse vídeo, tá? Mas enfim, essa é a discussão acerca do item 1. Então, tá certo. O item 2 ele diz o seguinte: a diferença de potencial entre os nêutrons da fonte aqui e da carga aqui é igual a zero. Num circuito equilibrado, com certeza. Só que ele me fala aqui que é desequilibrado. Quando é desequilibrado, a gente tem uma corrente no neutro aqui que é diferente de zero. Então, se eu tenho uma corrente fluindo, eu necessariamente, entre o ponto onde ela está fluindo, tem que ter uma diferença de potencial, senão aquela corrente não ia circular. Então, se aqui é Y e aqui é X,
entre x e y, tem que ser diferente de zero. Porque tu tens uma corrente IN que é diferente de zero. Entendeu? Então é por isso que a corrente, o item 2 tá errado. Então tá. O 2, então a gente já vai eliminar o 2 aqui. O 2 aqui. O 2 aqui. Então, ou é A ou é C. Certo? Eu tenho certeza absoluta que a 1 tá certa. Então eu já marcaria aqui, gabarito letra A. Mas vamos falar sobre o item 3. O item 3 diz o seguinte: as correntes de linha estão defasadas de 30 graus em relação às correntes de fase. Me diz uma coisa, a gente está num estrela-estrela. O que é corrente de linha e o que é corrente de fase? Aqui nisso. Isso aqui vamos dizer que é a corrente de linha. Aqui, ó, passando pela impedância, isso aqui é a corrente de fase. Concorda para mim que a corrente de linha é igual a corrente de fase? Em circuitos estrela. Então acabou. Então elas não são defasadas, elas são da mesma fase. Então isso aqui está errado. Então gabarito tá